Olá, pessoal. Eu sou a Carol, CEO e mentora aqui da CDA e tenho o prazer de apresentar a segunda temporada do nosso podcast. E hoje com dois convidados super especiais, um dos nossos mentorados, o Milton Kanazawa, e o Samuel Otero Schmidt, seu mentor. E hoje a gente vai contar uma história inspiradora de transição de carreira de engenharia mecânica para engenharia de dados. Bem-vindos, Milton, Samuel. Milton, fica à vontade para se apresentar, falar um pouquinho aí sobre a sua carreira, como foi esse processo de transição, né? Que acredito que muitas pessoas aí têm curiosidade de saber, né? Como fazer essa transição e como a mentoria te ajudou nesse processo. Então, conta um pouquinho para a gente aí como que foi essa decisão, né? De sair de de engenharia mecânica para engenharia de dados. Olá, bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. O grande primeiro passo na manutenção de carreira foi decidir que eu não queria mais ser um engenheiro mecânico. Eu trabalhei quase 20 anos como projetista mecânico e chegou um momento que estagnei, não tinha nenhum desenvolvimento, uma área muito fechada, muito difícil de novas tecnologias, de ter coisa nova. Eu via que eu estava ficando para trás nessa parte de desenvolvimento, na parte de tecnologia, via que o mundo está mudando, né? Estamos mudando tecnologia. E a, e a minha área estava muito difícil de crescer, de evoluir. E decidi que eu não queria estar mais naquele estágio que eu estava e decidi fazer a transição. Me conhecer melhor, entender qual área que eu queria escolher, para onde eu gostaria de ir. Foi onde eu conheci a engenharia de dados e decidi cair de cabeça, né? Não entendi o tamanho do desafio. Uhum. A gente fala, vou mudar, mas não tem noção da dificuldade que vai ser, de como fazer isso, né? Dificuldade, de como trilhar esse caminho, né? Uhum. Que legal, Milton. É bem interessante, né? E como que você descobriu a engenharia de dados? Como que foi esse processo, assim? Porque são áreas bem diferentes, né? Sim, sim. Eu comecei a ler bastante, eu estava num processo de autoconhecimento, comecei a ler livros, né? Foi quando eu li um livro que contava a história de um mercado americano, que ele descobria que a mulher estava grávida antes do marido, através das compras do cartão. E a partir daí eu comecei a entender, porque a mulher, ela vai no mercado, ela compra um teste de gravidez na farmácia, e para o cartão de crédito é muito importante saber quando a mulher está grávida. Então a mulher passa, compra um teste de gravidez. Através estatisticamente, o cartão já tem uma noção que pode ser que ela esteja grávida. E conforme as compras que ela vai fazendo, o cartão consegue adivinhar antes do próprio marido que a mulher está grávida. Uhum. Isso é muito importante, porque ele vai mandar cupons de desconto, vai mandar cupons para o próprio marido. Então foi a partir daí que eu descobri o poder da engenharia de dados, né? Então foi por Que aí, legal. a partir desse livro que eu li, que me trouxe esse insight, e eu comecei a desenvolver, procurar o que precisava saber, o que eu precisava estudar, com quem eu precisava me conectar também, para Uhum. poder fazer essa transição de carreira, né? Que Que legal, que legal. Uhum. Acho que são as prateleiras aí do conhecimento, né? Quanto mais a gente vai buscando conhecimento, mais a gente vai tendo insights, né? Esse foi um insight fundamental aí para sua carreira, né, Milton? foi um momento Legal. que eu tive que parar para poder entender aonde eu estava e onde eu queria chegar. Eu nem sabia, não conhecia a área de dados, né? Uhum. E através da leitura, eu entendi o poder dos dados, como os dados vão revolucionar o mundo, já estão revolucionando daqui para frente, vai ser cada vez mais, né? A tecnologia, os dados, né? Eu já me senti um pouco fora do mercado por não estar na tecnologia, por não Uhum. estar mexendo com programação. Na minha cabeça eu tinha isso claro, né? Há 10 Uhum. anos atrás eu tive esse insight de querer mudar, Uhum. mas não tive a força para fazer essa mudança. Uhum. E chegou um momento que eu falei, não, vai ser agora. Parei, decidi, não quero mais isso aqui. E comecei a estudar, comecei a me conectar com pessoas, né, para poder, primeiro, me tornar internamente engenheiro de dados, né, me sentir, me estar no meio das pessoas que são engenheiros de dados. Comecei a me conectar, comecei a fazer cursos, até presenciais, né, Uhum. mas foi quando eu percebi que cursos não eram suficientes, né, para eu poder fazer essa Uhum. migração completa, né. Já estava um ano estudando e já também eu tenho mentores também de outras áreas, né? Áreas pessoais, área de... Uhum. E fui procurar um mentor na área de tecnologia, foi quando eu encontrei o Samuel, que me ajudou nessa parte de Uhum. transição também. Legal, muito bom. Então, a parte de mentoria já é uma coisa que me acompanha já, de outras áreas, né? E me ajuda muito, né? Em todas as áreas, até
área pessoal, né? Então eu tenho o meu mentor que me ajuda pessoalmente, quando eu tenho alguma Uhum. dúvida de como levar a vida, eu ligo para ele, pergunto, ele me Uhum. acolhe, me Que legal. acompanha, me orienta, também é uma pessoa mais experiente do que eu. Já Uhum. alcançou coisas que eu não alcancei, né? Uhum. E ele me ajuda muito até hoje também, é uma pessoa que me passa referência. Então eu já tinha esse conceito do mentor, a importância do mentor para mim, já conheço isso. E Uhum. eu procurei trazer isso para essa área de tecnologia para me ajudar a fazer essa migração. Foi quando eu caí na SCDA e com o Samuel também. Uhum. Que Foi o que me legal. ajudou muito, né? Então, acho que o mentor fez toda a diferença. Acho, não, tenho certeza que o mentor fez toda a diferença, né, para mim. Muito bom. Legal. Samuel, quer se apresentar um pouco? Claro, Falar também da importância da mentoria, né? Você que já tem experiência aí de muitos anos fazendo sim. esse Primeiro, papel. obrigado pelo convite mais uma vez. Um prazer estar aqui. Prazer estar aqui ao lado do Milton também, que tem uma jornada aí muito inspiradora para muitas pessoas. Um desafio aí mudar de área, né? Coragem, o planejamento, o esforço, né? Para pensar, poxa, eu vou abandonar uma área que já, digamos, de certa forma, estava já bem consolidado, numa zona de conforto, e mudar para uma área que é o futuro, né? No caso, ele escolheu a área de dados e inteligência artificial e está avançando demais, então acho que é uma é uma inspiração para muita gente, com certeza vai se tornar cada vez mais uma referência profissional aí de mercado que vai crescer muito. Vejo o Milton com um foco na carreira agora muito forte, e isso com certeza vai trazer ele muito para frente. Então, vai para frente, né? E foi um prazer aí poder ter participado desse início da carreira do Milton, transição, né? Então, Uhum. é uma honra estar aqui de toda maneira, né? Então, eu vou só me apresentar aqui rapidamente. Eu trabalho como mentor aqui nessa desde 2020, né? Fui um dos primeiros mentores a entrar aqui e já mentorei agora dezenas de profissionais. Atualmente, já mentoro profissionais desde a parte mais técnica, inicial, até profissionais mais avançados. E também profissionais da parte executiva, né? Mentoria executiva também eu tenho ajudado alguns profissionais também, né? Então, no caso do Milton, um profissional em transição, no início da carreira ali, com desafio, com dificuldades na transição, depois a gente vai explorar mais isso, né? E já mentorei também profissionais que estavam muito já avançados na carreira e a gente ajudou eles a avançarem ainda mais, né? E nós temos um grupo de mentores aqui muito grande, então cada mentor tem o seu conhecimento, a sua história para compartilhar, né? Então, acho que mentoria nesse sentido, como o Milton falou, né, que ele busca também mentores em outras áreas também, na parte pessoal, é bem importante, né? Na minha carreira também, eu sempre me inspirei em muitos profissionais, né? Então, faz a diferença você conseguir obter uma história, uma orientação de um profissional que está mais experiente para conseguir te avançar. E não é só uma orientação básica. Aqui na cidade a gente tem metodologia, tem um Uhum. processo bastante estruturado, né? Com certeza isso faz uma diferença, como o Milton falou, eu acredito bastante nisso, né? O propósito também nosso nesse sentido, é ajudar os profissionais. E então é isso. No mercado atualmente eu trabalho na Google como manager da prática de Analytics para a América Latina, no time de Professional Service, ajudando os clientes a usarem a plataforma da nuvem, né? Já trabalhei também na AWS, também em Professional Service, e trabalhei também no Itaú. Aí são mais ou menos 15 anos e pouco aí de experiência na área de dados e artificial, e na área de tecnologia por volta de 18 anos. Então, é, acho que deu para consolidar bastante a carreira na área de dados e IA. Também já dei aula há muito tempo, mas atualmente eu estou focando somente em mentoria, né? Já dei bastante aula já. Agora o foco é proporcionar avanço na carreira para profissionais, né? Então essa conversa um para um, né? Um para um grupo pequeno faz muita diferença. Para mim é diferente. Eu também tenho aprendido bastante porque você mentorar um profissional, né? Você tem uma responsabilidade muito grande, né? Pelo menos para mim, no ponto de vista, né? Aqui, e eu acredito que os valores da SDA a gente entende isso como uma responsabilidade alta, porque é, é o futuro da pessoa que está ali em jogo, né? As oportunidades que ela pode concluir ou não. Obviamente, a gente não tem a responsabilidade ou a forma do que a pessoa vai seguir na mentoria, né? Ou seja, a gente não decide por ela, mas a Uhum. gente influencia bastante, então é uma responsabilidade alta nesse sentido, né? Então, Com é um pouco certeza. isso, tá? Uhum. Muito bom, muito bom. Acho que você tocou num ponto bem interessante, importante, que é a questão da estruturação da metodologia, Uhum. né? A gente entende que a mentoria profissional, ela precisa ter uma metodologia, né? Uma estrutura. Então, é o que a SCDA hoje tem como eh,
padrão de excelência, realmente, né? É essa metodologia. Então, Milton, acho que é legal você compartilhar um pouco como você começou na mentoria, né? Então, a gente tem ali nossa primeira etapa, né? Que é o Uhum. nosso mapeamento de habilidades, que a gente vai identificar realmente qual é o perfil desse profissional. Porque a gente vê uma dificuldade muito grande dos profissionais de realmente terem um direcionamento dentro da Sim. área de dados, né? A gente tem diversos perfis aí dentro da área de dados e existe uma dificuldade grande de ter um foco de qual perfil seguir, né? E dentro ali do mapeamento a gente consegue entender, né? O quanto esse profissional está aderente ao Sim. perfil. Claro, você já veio já com foco de engenharia de dados, mas o mapeamento é importante justamente para a gente ver, né? Quais são os pontos ali que você tem para desenvolver, né? E depois a gente também trabalha a parte de soft skills, que é fundamental, que a gente vai falar um pouco sobre isso também hoje. Uhum. Mas eu queria ouvir um pouco de você, Milton. Como foi a sua experiência nesse início, né? Então, fazendo o seu mapeamento ali. Depois a gente tem essa sessão de feedback, que a gente discute os resultados, faz o plano de metas. Então, queria entender um pouco como isso te ajudou a se direcionar, né? E como isso foi diferente do curso para você, né? Você Sim. comentou que já tinha feito alguns cursos. Uhum. Então, qual que foi o diferencial em relação a isso também? Isso, perfeito. Muito legal esse CDA, que foi a parte técnica, né? Onde eu fiz o mapeamento, primeiro conhecimento, parte técnica, entendeu como é que eu estava tecnicamente. Teve um mapeamento, depois teve a sessão de feedback com o Samuel, Uhum. onde para mim fez toda a diferença foi a mistura da parte técnica com a parte pessoal, que não é só só uma pessoa técnica, não é uma máquina que está ali, não Samuel está conversando com um robô. É um ser humano Uhum. que tem dificuldades, tem um momento da vida dele que ele está passando. E o Samuel soube entender, muito legal, muito, entender todo esse momento, entender como é que eu penso também. Ele fez questão de pegar isso e fazer um conjunto, né? Juntar toda a parte técnica, a parte pessoal e montamos um plano de como faríamos essa transição de carreira. E o grande, para mim, que fez toda a diferença para mim foi a verdade, né? Milton, vamos trabalhar com a verdade, vamos falar a sua verdade, vamos trazer os seus pontos positivos que vai dar certo. Então, para Legal. mim, foi o grande lance, para mim, o grande que diferencial foi a parte técnica junto com a parte pessoal, a empatia, de entender o meu momento de carreira, entender como é que eu era, como é que eu poderia trabalhar, como é que eu preparar um storytelling que combinasse comigo, que me desse confiança de chegar na entrevista, Uhum. tranquilo, falando a minha verdade, a minha história mesmo, Uhum. voltada para a área de dados, que é a área que que eu estava queria entrar no momento, né, que eu estou hoje. Legal. Para mim, o grande diferencial foi isso, a parte técnica junto, não é um bate-papo, né, como Uhum. sempre vocês comentam, é uma coisa, Exato. é um direcionamento profissional, mas misturando a parte profissional com a parte pessoal, né? Para mim foi o Que grande. legal. Legal. E combinei bastante com o Samuel, que ele falou: Milton, vamos falar a verdade. Eu falei: ufa, Uhum. Milton, vamos trabalhar com a verdade. Eu Um falei: nossa, é isso que eu alívio, né? quero, falar a verdade. Eu gosto de trabalhar com a verdade, eu tenho tantas qualidades, né? Que é só saber como contar, né? De Como uma maneira falar. bacana, de uma maneira que as pessoas entendam, né? Uhum. E que casou super certinho, tanto que eu admiro muito o Samuel, e a Carol também me ajudou, fez o primeiro contato, então Legal. agradeço muito a vocês também. Que A legal. gente agradece também a confiança. E, Milton, você já tinha 3 certificações Isso, na área, né? isso. Quando Da- entrou na mentoria, né? Quando você entrou na mentoria. Então, você já estava ali num processo de estudo, né? Eu estava estudando e cada vez mais eu queria me conectar com pessoas da área, né? Porque como hoje tudo é home office, né? A gente tudo é em casa sozinho, Uhum. é muito difícil você se conectar com pessoas da área que você não é, né? Então, Uhum. eu comecei justamente a mentoria foi estar perto de pessoas que já trabalham na área, já fazem o que eu quero fazer, né? Já tem todo esse know-how. E para mim foi isso também, me conectar com as pessoas, me tornar, vamos dizer, fazer parte, né? E cada vez mais internamente ser um engenheiro de dados para Uhum. futuramente, como eu sou hoje, né? Uhum. Me Legal. tornar realmente um engenheiro de dados que eu sou hoje. Acho que o primeiro passo, né, Samuel, que a gente vê dos mentorados, assim, que tem sucesso, é essa mentalidade, né? Uhum. De entender o valor da mentoria. Uhum. Entender o valor desse processo, Uhum, né? Então, acho que quando o mentorado, ele entende o valor que tem esse direcionamento, acho que é muito mais fácil da gente
conseguir a pessoa, enfim, ir para o caminho Verdade. correto e avançar na carreira. Então, acho Uhum. que essa mentalidade sua, né, Milton, que já veio de antes, na verdade, de Sim, encontrar esse CDA, Uhum. de entender esse valor, né, acho que isso é fundamental, assim, acho que essa é uma mensagem bem importante que a gente tem para passar quem tá ouvindo pra gente aqui, né, que é acreditar nesse Sim. propósito realmente, né. Sim. Samuel, comenta um pouco como é que foi também mentorar o Milton nesse início, como foi esse direcionamento aí que ele comentou. Não, legal. Acho que o que você comentou, né? Só recapitulando aqui do, do valor da mentoria, né? Quando a gente vê um profissional que busca mentoria, que ele começa a entender o quanto ele pode avançar e alavancar, porque quando a gente faz uma transição para de dados e se pondo no lugar de um profissional que está começando, é uma área super extensa, né? Tanto é que Uhum, nosso mapeamento, sim. o mapeamento CDA, tem 16 categorias para mais, para cobrir todos os aspectos possíveis aí, o máximo possível, digamos assim, da área de dados e IA, para mapear o conhecimento, para ver onde o profissional está, onde faz mais sentido, o interesse. Então isso ajuda muito a gente nesse passo inicial que o Milton fez. E a gente percebeu que também no compartilhamento dele da sua história, nas primeiras sessões, ele já entendia que ele precisava de um apoio e ele já entendia que ele precisava de alguma orientação, mesmo que talvez não indo em linha do que ele está pensando naquele momento, ele teria que ter uma orientação para adaptar e mudar, né? E como o Milton falou, né, pegar a verdade, no sentido de quando a pessoa está fazendo a transição para a área, ainda mais quando a pessoa está sem uma experiência, digamos, próxima da área, né? O Milton tinha uma experiência, digamos, de análise de dados, etc., né? Mas não era uma perspectiva tão profunda. Então, às vezes a pessoa fica tentando ancorar uma história, ou, poxa, o que eu vou contar aqui, né? Fica sentindo assim. Com uma falta de confiança, Uhum, porque não tem uma história prévia. E como fazer uma transição para a área sem uma história prévia, já que você precisa entrar na área para fazer história, certo? Então, uhum, fica aquele negócio meio difícil de sair. Então, eu falei, Milton, não tem problema nenhum. Vamos pegar as histórias que você já tem para trabalhar com o seu histórico e criar um storytelling que se aplica também. Porque várias experiências se aplicam também à área como um todo, não uhum, somente experiência com dados, engenharia de dados em si. E além disso, o Milton já tinha ali um conhecimento é, razoavelmente bom, no sentido de, para o iniciante, estava muito bom, que ele já tinha, por conta ali, estudado tal, e tirado certificações iniciais, mas um passo super importante. Então ele uhum, conseguiu estudar por conta ali, fazer um autodidata, tal, buscar algum apoio, mas a gente percebeu que ele não está conseguindo aplicar esse conhecimento, ou seja, aplicar esse conhecimento, essa experiência no storytelling. Então a gente usou isso como insumo para conseguir deixar o Milton com uma confiança adequada. Isso foi muito rápido, que eu vi que aquele famoso negócio, né? Já tem matéria-prima aqui, né? Já tem como trabalhar. uhum, Então, quando eu olhei para o Milton, eu falei, Milton, você está perto, cara. Assim, é questão do foco, né? Tanto é que foi uma questão, o Milton pode até contar mais detalhes da visão dele, foi uma questão de semanas ali, né, Milton? foi. Quando entrou na mentoria, estava bem, digamos assim, desanimado, no sentido de, poxa, eu não Sim. estou conseguindo entrar na área. Tava, acho que eu fazia um ano, né, Milton? Um ano e Isso, um ano pouco. estudando, Um perfeito. ano e pouco já estudando e tentando fazer a transição e não conseguia, né? A gente sabe que também, aí eu entendi, obviamente, parte financeira, parte pessoal, não é difícil, né? Você uhum, ficar um ano fora do mercado sim. e continuar lutando, tá? Muita gente desiste nesse meio do caminho, né? Então, é, eu percebi que o Milton tinha esse grande potencial nesse sentido. Queria também, ele queria mesmo, faltava orientação. E quando a gente conversou e foi ali colocando as sessões, ele rapidamente foi absorvendo, foi adaptando, tanto na parte técnica, dando algumas orientações, mas principalmente na parte de abordagem e soft skills, né? Foi o que a gente mais abordou ali no sentido de storytelling, de adaptar o foco. Isso foi a chave ali, porque o Milton já estava com uma base boa para um engenheiro de dados júnior, Uhum, né? E ele conseguiu se posicionar bem nesse sentido. Então, esse início ali foi muito bacana. Acho que deu uma sinergia muito boa aí com o Milton na experiência dele, na vontade dele, né? E de fato, depois de algumas semanas ali, deu certo, né? Graças a Deus foi tudo bem aí, tá feliz até hoje avançando na área. Depois ele pode contar mais também, que legal, que legal. né? Acho que só para contextualizar então um pouco, né? Então assim, ele chegou
dentro para a mentoria, né? Já com uma bagagem técnica. Sim. Já tinha ali um estudo ali. O- Fazia o quê? Um ano já que você estava Um ali ano estudando, tinha 3 certificações da EGE. E, O que o Samuel conseguiu aproveitar também é a minha história pregressa. Eu sou pós-graduado em gerenciamento de projetos, então tudo isso a gente Legal. organizou de como contar a minha história, né? O Samuel tem muita experiência até em entrevistar pessoas, Sim. de Isso. contratar pessoas e ele me ajudou a organizar a minha história, meu storytelling. E o que você falou dos cursos em vez da mentoria, o que não faltam é cursos por aí na internet, presenciais mesmo. Eu até comentei, Carol, eu não quero um curso, eu quero uma pessoa que me diga qual curso que é bom para eu estudar. Então foi o grande lance, foi esse também. Não é só o curso que mais tem é curso. Mas até falar, Milton, agora você vai estudar isso, que nós estamos nesse ponto hoje, né? Eu continuo evoluindo tecnicamente. E então, ele me ajudou na parte do que estudar, como estudar, o que falar, o por que falar certas coisas numa entrevista, como o entrevistador quer ver. Então foi muito importante isso aí para mim. Legal. E aí, nesse momento, você estava buscando, na verdade, de fato, uma vaga. A vaga, isso, com A certeza. vaga. A vaga. E aí você já tinha feito esse trabalho ali no seu LinkedIn, já tinha mandado currículo, já tinha aplicado, mas não tinha tido sucesso. Uma coisa também que me ajudou muito foi me aplicar para a vaga certa também, porque eu estava aplicando para todas as vagas, estava fazendo uma série de entrevistas que estavam fora do meu escopo, né, do meu potencial naquele momento. O Samuel me ajudou até escolher as vagas que seriam boas para eu me aplicar, para eu chegar numa entrevista confiante, tranquilo, que estavam de acordo com o meu nível naquele momento. Então, o grande lance também foi esse. Organizar quais vagas que eu ia aplicar e quais vagas que eu ia me predispor, né, a fazer uma entrevista, para até eu não ficar mais me decepcionando, né. Tanto que eu cheguei a fazer 3 entrevistas e passei em 2, né, depois de poucas conversas com o Samuel, da gente só organizar, não é maneira de dizer, uma organização ali do storytelling, e graças a Deus, assim, foi muito rápido, em questão Muito de um rápido. mês, assim, e vinha me preparando, mas depois que eu passei com o Samuel, deu aquela refinada, acertamos o storytelling para eu contar a minha história, o que o entrevistador quer ver, o que vai ser importante para ele ver da sua história, da sua verdade. Sim. Independente da vaga do entrevistador, na área de dados, eles querem ver a parte estatística, a parte matemática, sua história com projetos, né? Então ele me ajudou a organizar storytelling para poder me aplicar para as vagas e foi muito rápido, assim, logo nas primeiras sessões que eu falei, depois até brinquei com o Samuel. Falou, Samuel, não cheguei na parte de o que eu respondo, eu recebi um convite agora. Eu já respondi, falei, quero. Nem chegamos Não nessa falar parte. dessa parte, né? A Não gente deu nem tava tempo, preparado, né? não deu tempo. Ele me preparou, Milton, agora vai começar a fazer as entrevistas, tudo. Quando eu vi, já recebi uma proposta e aceitei. aceitou. Uma proposta muito boa, que eu estou muito feliz hoje Que também. legal, que legal. Então, foi muito rápido, assim. Samuel soube organizar minha storytelling, minha história pregresso e trazer o que era bom para eu apresentar, né? A gente, na primeira temporada, a gente falou bastante soft skills, mas a gente falou bastante da parte técnica, né? A gente falou sobre certificações, a gente falou sobre preparação técnica, de fato. Mas tem essa outra parte da mentoria que é justamente o que o Milton tá trazendo, né? Então, tecnicamente, ele estava pronto para essa vaga, né? Tanto que ele conseguiu ali em algumas semanas, Sim. né? Não é possível você preparar um profissional ali em algumas semanas só tecnicamente. Não, ele já veio pronto, Milton, né? Então ele já tinha uma preparação técnica. Acho que a grande diferença aqui foi essa questão da confiança Sim. e do storytelling. É isso. Aí, Samuel, se você puder, por favor, comentar um pouco como que a gente faz esse trabalho. Legal. Acho que o trabalho, ele tem uma metodologia, tem experiência por trás, mas ele também é adaptado e customizado para cada profissional, sabe? Porque cada um tem uma história, cada um tem uma carreira que é seguir, o objetivo, o interesse, enfim. Nenhum mentorado é um igual ao outro. A gente não é uma fábrica de mentoria, né? Mentoria é um trabalho, digamos assim, bem artesanal nesse Verdade sentido, né? mesmo. Entender, conversar, Personalizado, né? bem personalizado, né? Então, no sentido artesanal, no mais sentido bom da palavra, no sentido de que é algo com qualidade, mas bem pensado e moldado para cada profissional. Então, no caso do Milton, ele já está avançando muito bem, porque o conhecimento teórico dele já estava muito bom para um nível básico. Ele também já tinha feito alguns trabalhos de freelance pontuais, então estava com mão na massa, mas era um freelance constante. Mas a gente conseguia sim aproveitar essa história. Então foi um trabalho bacana também. Ele conseguiu fazer algumas coisas durante esse período de um ano,
Mas não era algo sólido, né? Mas por outro lado, tinha uma experiência prévia como engenheiro mecânico muito bacana também, que tinham decisões, tinham análises, tinham, por exemplo, treinamentos que ele fez, compartilhamento de conhecimento de sessões em inglês, treinando pessoas em inglês. Eu falei, poxa, olha que legal essa história. Você pegou aqui, treinou, se não me engano, 15 pessoas, 20 pessoas. Uhum. Eu não lembro dessa história É das pessoas. verdade mesmo. Ele treinou lá para o pessoal aprender melhor inglês da empresa, Que legal. uma iniciativa dele. Falei, isso é passagem de conhecimento, Milton. Isso vale para a empresa, qualquer empresa que você for trabalhar. Uhum. Então, a gente vai pegando essas histórias, né? Ainda mais o Milton, que é um profissional já experiente. Então, às vezes também se sente, poxa, será que o mercado também, né? A gente teve essas conversas, né? Vai ter algum tipo de viés e não me contratar, que às vezes algumas empresas que podem ter, enfim, né? Por causa da idade, enfim. Então, tinha um pouco essa discussão. Eu falei, Milton, olha, pode sim existir, sendo bem sincero, porém, a gente tem que usar isso ao seu favor, no sentido Sim. de que você tem experiência, né? Então, esses pontos a gente foi trazendo. Então, imagina, um profissional júnior, no sentido de engenheiro de dados, na perspectiva técnica e prática. Mas um profissional experiente, ou no sentido sênior, de habilidade de lidar com treinamentos, com pessoas, comunicação, etc., é um ganho para a empresa. Sim, Então, a gente conseguiu trazer isso para uma história positiva, perfeito. né? Então, esse ponto foi muito chave. E não é simples você conseguir enxergar isso olhando sozinho para o mercado, às vezes, né? Não é que a pessoa, poxa, como o Milton falou, né? Foram poucas semanas e as coisas que a gente fez foram simples, assim. E esse é o grande diferencial e chave. Fazer o básico bem feito e fazer o Perfeito. simples, né? Pegar o complexo e falar, não, é isso. Uhum. É aí que tá a diferença, porque a gente tem uma tendência de querer, né, fazer um monte de coisa. Poxa, agora eu vou, sei lá, vamos supor, se o Milton tirasse mais 2 certificações, ajudaria ele? Ajudaria. E tanto é que ele tá fazendo agora. Mas para aquele momento já não ia fazer tanta diferença, porque era um pouco a confiança, o foco dele nas entrevistas e nas vagas, né? Ele estava direcionando muito para vagas mais para pleno, sem muito foco, algumas júnior pleno. O currículo dele também a gente fez algumas revisões também, né? Ele fez alguns ajustes para contar a história melhor e ele sentir mais confiança nas entrevistas. Tanto é que, como o Milton falou, a gente se preparou para algumas entrevistas, né? A gente começamos a prepará-lo. E aí passou, acho que foram 4 semanas, ele recebeu a vaga. A gente aqui faz um planejamento bem pé no chão, né? Uhum. Então, a gente provavelmente colocou algo para mais tempo, né? Foi. Assim, para gerenciar, era quanto, 3 meses ou mais, não sei. Era 6 meses. 6 no meses. mínimo. Acho que 6 meses a gente coloca assim, 6 meses a um ano. 6 meses para você estar bem sólido, né? Uhum. Aham. Mas a gente não deixou de continuar buscando, tentando. Falei, ó, o planejamento de 6 meses, porque você vai fazer isso, vai tirar mais notificação aqui, vai estudar mais Spark, enfim, a gente vai estudar mais nuvem e tal. A gente colocou a parte de hard skills e colocamos a parte de soft skills, mas a gente falou, nós vamos fazendo uma interação aqui. Você vai evoluindo e vai buscando, vai aplicando. E ao longo do tempo a gente vai continuar avançando na parte técnica. E aí acabou que deu certo em 4 semanas. Me surpreendeu positivamente? Sim. Acreditava que o Mito poderia conseguir? Sim, também acreditava, né? Aham. Mas a gente coloca bem pé no chão, porque a gente sabe que gerenciar a expectativa é bem importante. Do Com lado do certeza. mentor aqui a Sim. gente é bem conservadora. Você fala que, não, Milton, vai dar um mês tranquilo, ele Uhum. consegue um mês? Fala, não, não tô cumprir nada mais que o esperado, né? Mas não se sabe se vai aparecer oportunidade, se vai dar um fit ali e tudo. Então, enfim, são várias variáveis, né, que influenciam. Então a gente colocou algo em torno aí de 6 meses para ele estar bem sólido, mas que a gente acreditava que ele poderia ir aplicando e avançando nesse sentido, tá? Legal. Como a mentoria é uma coisa personalizada, no meu caso, o que trabalhou muito foi a confiança. Trazer a questão da idade poderia ser uma coisa negativa, Isso. mas a gente trabalhou para virar uma coisa positiva, né? Pô, você tem legal. experiência, você tem soft skills que as empresas valorizam, né? Então, me trouxe essa confiança de ver o lado bom. Nem eu já não estava mais acreditando em mim mesmo. Falei, poxa, acho que eu não vou conseguir. Talvez eu vou voltar para minha área antiga. Então, trabalhou isso, a minha confiança, me preparou, me colocou na vaga certa também. Ele achou as vagas. Até ele foi lá no LinkedIn e falou, Milton, essa vaga é boa, essa tá no seu nível. E quando eu chegava nas entrevistas, eu cheguei totalmente diferente. Depois da primeira 2 conversas com o Samuel, eu cheguei muito mais confiante para as entrevistas, cheguei muito mais tranquilo.
Por quê? Porque eu falei a verdade, só isso. Eu acho que o grande lance foi isso. Falei a Legal. verdade de uma maneira que me ajudava. A idade como um lado positivo, as minhas experiências como um lado positivo, o inglês, a gerenciamento de projetos, a parte de estatística, a matemática, toda essa bagagem. Que hora que eu fui para as entrevistas, o pessoal, poxa, que Que legal, bacana, né? né? Milton, acho que você, na verdade, tinha um baú de tesouros, né? Que eram suas habilidades, mas que Uhum. estavam lá escondidas e empoeiradas, né? Uhum. Aí o Samuel foi lá e foi tirando Sim, esses. Olha esse aqui, olha é. que valor que tem isso daqui, né? Esse Às vezes a pessoa empoeirado não no sentido de não enxerga, né? estar em uso, né? Isso, Aplicado exatamente. na área. E ele, poxa, parecia pro Milton quando ele chegou, parece que eu não tenho nada para aproveitar na área de dados. Exato. Será Perfeito. que tem valor isso? Tudo que eu Ah, tô ouvindo aqui é novo e não sei o que eu uso aqui, né? Como se toda a bagagem dele tivesse que jogar fora e eu tivesse que só contar o que é novo. E eu falei, não, Milton, você Isso. tem um monte de coisa aqui. Quando a gente trouxe esse monte de coisa, ele falou, pô, peraí, então isso é minha história. A minha história eu sei Isso, contar, a minha história... exato. Então, isso é diferente. Obviamente tem profissionais e profissionais. No caso do Milton, ele já tinha uma história que tinha uma sinergia forte para trazer. Tem os profissionais que estão numa área muito, digamos, complementar, e tem uma dificuldade um pouco maior para trazer as histórias. Sim, pode acontecer. Mas sempre é possível a gente pensar em lapidar isso, né? E construir a história também durante a mentoria. Acho que o Milton, ele teve história tanto passada como a parte de matemática, inglês dele também muito bom, de atitudes, gestão de projetos. Isso traz habilidades para a área de dados, porque a área de dados, assim, apesar de ser uma área nova, ela também não está reinventando a roda do zero de tudo, né? Gestão de Sim. projeto, metodologia existe, né, séculos. Então, e vem aprimorando, né, nas últimas décadas. Então, isso a gente pega em outras áreas. Na verdade, gestão de projetos veio muito de engenharia. Então, assim, não estamos aqui inventando muita coisa nova nesse sentido, né? Padrões de qualidade veio da engenharia, né? Engenharia mecânica, tudo, né? Engenharia industrial. E também se aplica na área de dados. Na verdade, a área de dados tem que olhar muito para a história e evolução da engenharia em si e aprender com essas metodologias. Então, na verdade, é o contrário, né? O que a gente pode usar desse conhecimento do Milton Pregresso de estudo de engenharia, mecânica, industrial, etc., e aplicar agora a engenharia de dados também. Então, nesse sentido, a gente viu um valor, né? Então, foi muito bacana construir essa história. E agora a gente está conseguindo cada vez mais ver o Milton avançar e mais confiante. Eu acho que essa parte de confiança a gente vê muitos mentorados comentarem, né? Seja um profissional mais experiente, que quer, por exemplo, trabalhar no Brasil, quer trabalhar para fora, ou quer fazer uma carreira no exterior, ou entrar na Big Tech, enfim, ou seja, avançar na carreira, ou seja, um profissional iniciante para ele entrar. A gente vê muito isso. Como mentor, a gente consegue direcionar e ver qual o nível que o profissional está e de uma forma transparente, né? Numa forma que não fique um julgamento. Então a gente consegue ser muito aberto, você tem que melhorar aqui e ali, e é como se fosse uma injeção de confiança, né? No sentido positivo, né? E profissionais que já têm confiança, a gente consegue lapidar e fazer eles acelerarem, né? Às vezes o profissional tem excesso de confiança, também acontece isso também aí do lado negativo, né? Acesso de confiança e não avançou muito no conhecimento, na experiência, e já acha que tá super assim. Então, excesso de confiança nesse sentido é negativo. Então, o nosso momento identifica isso também. Pode ser negativo, né? A pessoa com excesso de confiança acha que conhece mais do que é. E aí é um problema. Sim. Então, agora a gente calibra bastante isso, né? Então, a pessoa, por exemplo, tem que ser humilde, né? Mas também tem que saber mostrar o seu valor, né? Então, a gente vai equilibrando, né, ao longo da carreira isso, né? É um espelho, né? Eu acho, né? Acaba Ah. sendo um espelho ali para a pessoa, né? Ela vê o que ela realmente é. É. Acho que isso é muito bacana do mapeamento, assim, a gente consegue trazer o que de fato a pessoa sabe e o que ela precisa desenvolver, né, dentro ali dos perfis de referência. Essa parte que você falou, né, de falar a verdade, Uhum. né, Pô. e essa escolha das vagas, né, acho que conta um pouco, assim, um pouco mais em detalhes, como que foi isso, assim, para você? Antes da mentoria com o Samuel, eu estava tirando para todo lado. Toda vaga que eu vi engenheiro de dados, eu me cadastrava, podia ser sênior, pleno, internacional. Fiz muitas entrevistas em inglês. Fui bem até no inglês, mas não cheguei a não passar. Mas o grande lance foi entender qual vaga estava apta a mim. Não eu também, eu estava apto à vaga. E o trabalho que eu estou hoje, o Samuel mesmo falou, Milton, a vaga é essa, o link está aqui, agora você vai lá e se cadastra. Legal. A Foi. gente fala muito sobre isso, porque assim, às vezes a pessoa, exatamente isso, a gente já pegou outros casos assim, né? Que
muitas vezes a pessoa quer aplicar para uma vaga que está, às vezes, acima do que ela tem de conhecimento naquele Uhum. momento. E às vezes não é você dar um passo para trás. Às vezes é você realmente fazer aquilo que é necessário. Puxa, eu preciso me candidatar para uma vaga de engenheiro júnior De acordo com o nesse meu momento. potencial no momento ali. Exatamente. E aí, às vezes, a pessoa, puxa, mas eu já sou sênior na minha Sim. vida, de forma geral, Uhum. né? E aí se sente um pouco ali desvalorizado num seguinte sentido, né? E aí acho que quando vem um mentor com essa visão, acho que traz muito mais confiança, né? Falar, não, realmente eu preciso me candidatar para uma vaga júnior e não buscar uma vaga mais sênior, Uhum. né? Acho que esse ponto é importante também, né? A É isso, gente. numa conversa minha e do Samuel, eu sempre fui muito aberto Sim. a pegar uma júnior, porque eu sabia que é um momento da minha carreira, não é para sempre, ali é Uhum, um estágio da minha vida que é importante passar. Eu estou passando, sou muito feliz como júnior hoje. uhum, Estou de acordo com o que eu sei mesmo, então eu estou bem feliz. E é importante mesmo você entrar numa vaga que se adapte a você também, para uhum. você não chegar lá e passar preocupação, mais nervoso, pegar um burnout, porque você tem que entregar coisas que Perfeito, você não É. consegue, perfeito. que para mim já é um super desafio hoje. Imagina quem entra como um sênior, pega uma vaga plena, a dificuldade que vai ser para É. essa pessoa Cobrança Uhum, maior, né? exato. corresponder, né? Chega lá, vai decepcionar o contratante, que Uhum, também isso aí, para mim, eu não queria fazer isso aí de maneira alguma. Chegar mentindo, chegar uhum, lá decepcionar a pessoa só pela vaga. Eu estava muito aberto com relação a salário, com relação uhum. a nível da vaga, assim. Eu já era engenheiro de dados, mas eu estava no momento de consolidar como engenheiro de Legal. dados, como júnior ou não. Mas foi muito bom assim. Hoje eu estou numa vaga como júnior que está de acordo comigo. O pessoal tem uma expectativa de acordo com a minha experiência na área de dados. Uhum, Mas também eu tenho a parte eu procuro surpreender no soft skills, né? No comportamento, na perfeito, Uhum. perfeito. comunicação, na postura, né? Isso aí que eu trago, que é o meu diferencial hoje. E estou batalhando até hoje na parte técnica. Legal. E o Samuel continua me ajudando na parte técnica, me dando Uhum, aulas, me mentorando, não só tecnicamente, mas Uhum. pessoalmente também. Então, me ajudou a abrir a porta, né? Agora a legal, escada, eu tô degrau por legal. degrau Legal. caminhando, É isso Muito aí. bom. Já mas já tá, muito feliz também. já tá mentoria aí com o Subtil, com o pessoal que fala de carreira internacional também, Já né? já. Vamos avançando. Eu acho que é legal esse ponto que você comentou, né? Acho que a mentoria ela é um espaço seguro para a pessoa. Então é muito difícil um profissional conseguir encontrar uma pessoa que seja tecnicamente experiente, mas que não esteja no ambiente de trabalho Sim, dela, ou no ambiente, às vezes, até pessoal ali, que você não tem uma segurança, né, de saber que realmente a pessoa vai. Você vai ser ouvido e a pessoa vai te direcionar, vai te ajudar. Então, É. acho que a mentoria ela tem esse espaço seguro Sim. também de Total. você mostrar sua vulnerabilidade, suas sim, inseguranças Hum. e, como vocês comentaram, né, de mostrar realmente a verdade e sim, enaltecer essa verdade, é verdade. né, essas histórias, né? Isso que é muito bacana, né, também, Samuel. Sim, Pode comentar. exato. É, Esse espaço seguro é muito importante para o mentor e para o mentorado, porque traz um, um espaço de confiança no sentido de que o mentor não está ali para ficar avaliando ou julgando, né? Se Uhum, você vai numa mentoria num espaço de trabalho, você pode ter mentores no espaço de trabalho, mas você às vezes vai ter algum desafio, algum receio que é mais difícil você compartilhar, né? E é importante ter no espaço de trabalho também, é super uhum, importante, né? Mas vai ter um determinado escopo. A mentoria sim, profissional é um profissional independente, né? Então, ele não está ali no seu espaço de trabalho necessariamente. E se tiver, é bom, como a gente tem um grupo de mentores, buscar. Pode acontecer, né? De repente, ter um mentor ali, que tem um mentor lá que trabalha na mesma empresa. Pode acontecer. Aí o ideal seria, ou é muito próximo, e aí a pessoa, poxa, já é meu amigo, tal, prefiro que seja um outro mentor. Até mentores falam, é padrão nosso, também, né? sim, Ou mentorar pessoas próximas, mas evitar um pouco isso para a pessoa ter uma forma de avaliar e conversar sem algum tipo sim. de viés, né? No sentido É uma segurança do uma, processo, do vamos dizer processo, assim, né? Uma. idealmente sim, né? Uhum, Então, eu acho isso bacana. Então, com o Milton foi muito nesse sentido, né? E com outros mentorados também, essa zona segura é bem importante. A gente sente que eles têm esse, esse espaço seguro, etc, né?
as sessões o ano a ano são gravadas, então o pessoal fica à vontade de falar e conversar, né? Obviamente tem os pontos-chave que a gente conversa, né? Não vou conversar qualquer coisa, mas a gente consegue explorar alguns assuntos, né? Por exemplo, comentar um pouco para ele, poxa, muito legal, você quer fazer uma transição para a área de dados, né? Mas quanto financeiramente está buscando também? Porque isso também é importante, né? Uhum. Por exemplo, no Sim. caso do Milton, ele falou, não, eu estou disposto a virar um júnior, Aham. né? Então, obviamente, acaba conversando aspectos financeiros que ele está buscando, né? Então, Uhum. para a gente saber se ele direciona, por exemplo, mais para um pleno ou para um sênior, porque se eu não souber isso, eu vou ter que ficar esperando ele decidir e às vezes leva tempo. Então, se ele fala, olha, a minha expectativa é essa, eu tô aqui com o Júnior, financeiramente tá ok, eu falo, ó, o que eu conheço de mercado, mais ou menos essa faixa, mas pode ser mais, pode ser menos, enfim, para a gente montar um plano, porque poderia ser com o Milton, mas falar, olha, eu já tenho uma exigência aqui X financeira e eu preciso desse valor, senão para mim não vale a pena. Sim. Então, se fosse um valor mais alto, né, apesar do Júnior andar lá de engenharia de dados é super bom, é importante também, pode ser que ele tenha que esperar um pouco mais para se planejar, para conseguir atingir. Por isso também a gente foi calibrando aos poucos, né, colocando 6 meses e tal. Hum, Mas esse espaço é seguro para Essa conversar. experiência foi Legal. super importante para mim, porque eu lembro que o Samuel comentou, Milton, quando você conseguir a primeira vaga, ver a questão salarial, para você não precisar mudar em 3 meses, 4 meses, para Uhum. você ter um lugar seguro, para você desenvolver durante 1 ano, 2 anos como júnior, para você desenvolver como profissional mesmo e depois fazer uma possível mudança, mas não pela questão salarial, pela questão de oportunidade mesmo. Então, ele conversou comigo. As empresas no futuro vão valorizar você, estabilidade, você ficou um tempo nessa Sim. empresa. Então, ele já me trouxe toda essa bagagem, toda essa experiência, logo de cara. Eu falei, parei para pensar e fez total sentido para Legal. mim. E o grande lance também da mentoria é saber provocar o mentor, saber Isso é puxar, legal. cutucar o mentor, Bom ponto. provocar o mentor e falar, olha, eu tô com essa situação, como é que você agiria? Porque a minha opinião eu já sei, eu quero saber a opinião do meu mentor. Aham. Então, essa Isso, minha experiência, como eu já trabalhava com, Legal. já uso mentores, né, já faço mentoria, saber provocar o mentor e ouvir a opinião, não querer discutir, argumentar, ir contra o mentor, é ouvir a legal. opinião dele Muito bom. e trazer para minha realidade. Posso concordar, não posso concordar, vou adaptar para minha realidade. Então, acho que o grande lance do mentor, do mentorado, é saber provocar, Legal. ouvir e trazer para a sua realidade também, né? Porque a nossa realidade no dia a dia é outra coisa. Uhum. Então, é saber provocar, perguntar, entender como é que ele reagiria em uma situação e trazer para a nossa realidade e aplicar. Não discutir, não argumentar, mas ouvir, absorver e ouvir a opinião de alguém que já chegou onde eu quero chegar, quem sabe um dia. Legal. Muito legal. Esse insight, acho que a gente nunca Incrível. tinha ouvido esse Eu, insight, eu assim. tô ouvindo aqui o Milton, acho que ele tem que mentorar outros mentorados de como É, ser mentorado. Porque o Milton, né? é É, verdade. O Milton, Excelente mentorado. esse ponto do Milton foi muito legal, porque ele faz bastante pergunta que eu tenho que parar, Pensar. pensar. Aí a gente às vezes está num foco, mas acaba mudando um pouco, porque a provocação dele ali é uma dor que ele está sentindo ali de repente naquele sim. momento e tal. E Sim. eu acho importante tratar isso. Então, com o Milton, ele faz perguntas e às vezes a gente muda um pouco o foco, mas pro, pro positivo, Sim, vira uma discussão boa. Sim. Então, o Milton é muito isso é muito legal. Acaba sendo é uma um sessão diferente. crescimento, assim, dos É, dois lados, eu né? aproveito Ponto. muito, né? Porque eu tô Que com uma legal. situação. Provoco o Samuel. Samuel, e agora? Como é que eu vou fazer aqui? É. O Samuel para, pensa. Não, tem essa metodologia aqui, STAR. Aí ele me explica a Aham. metodologia. Não, você tem que nomear o que você está fazendo. Nossa, Legal. eu nunca ouvi falar disso. Aí como é que funciona? Aí depois vou pesquisar, vou estudar e trago para minha realidade isso até hoje, né? Eu comentei com você que ele passou por Aham. uma situação agora recente e ele me organizou, eu adaptei para minha realidade, levei na minha reunião lá do trabalho e já mudou totalmente a postura ali do meu dia a Condução, né? dia. Legal. E já Vamos. ganhei tempo na minha carreira, eu já vi que eu ganhei tempo. Eu ia Muito perder bom. meses ali fazendo um trabalho que estava se repetindo. Ele até se indignou, falou: não, meu, isso aí tudo bem, mas tem que buscar outras coisas, assim. E eu trouxe para minha realidade e eu percebi que eu ganhei tempo nesse tipo de coisa também. E até Legal. hoje, né? Hoje eu tô com 9 meses na empresa, na Mil. E até hoje ele me ajuda muito com a experiência dele e com certeza continuo ganhando tempo, ganhando atalhos, né? Muito bom, muito bom. Vamos falar um pouco sobre É isso. isso. Acho que Vamos. a gente falou bastante aí sobre como foi, né, a transição, até conseguir a vaga. E agora, Milton? Quais têm sido esses desafios aí
para você hoje, né, como engenheiro de dados júnior? Conta um pouco quais têm sido suas atividades e como a mentoria agora está te ajudando. Acho que é legal a gente comentar aí dos pontos que você tem desenvolvido também. Isso, continuo fazendo a mentoria, continuamos estudando. Agora estamos fazendo a parte pessoal e parte técnica também. Continuo me preparando para uma próxima certificação que eu já quero me aplicar nos próximos meses. O Samuel é meu professor particular, né? Então, puta, não tem como explicar como eu ganho tempo nisso. E ele tem me ajudado no dia a dia também, me posicionado na minha carreira. Eu trago minhas situações do dia a dia, e ele me organiza e eu organizo para minha realidade também. É isso. Adapto para minha realidade. Uhum. Tem meu dia a dia, tem que comunicar, tem que conversar com as pessoas, tem que. Não é assim do nada. Então, tem que trazer para minha Sim. realidade, saber como é que eu vou argumentar lá no dia a dia. Mas o Samuel está sempre me ajudando, sempre me trazendo novas tecnologias, novas metodologias de como trabalhar. E o que seria bom também para eu estar fazendo, né? Que às vezes eu estava fazendo um trabalho que, pelo que eu entendi, não era muito bom para eu estar fazendo. Eu percebi que o Samuel ficou meio indignado ali no momento. Uhum. E eu falei, não, vou trazer para minha realidade e vou me adaptar. E deu super certo, que eu estou bem, um trabalho legal. bem mais, que está me trazendo velocidade de aprendizado também. Muito bom. Está agregando muito na minha carreira, no dia a dia. Eu acho que tem sido um grande diferencial para mim ganhar tempo também. Ganhei tempo para entrar na área, estou ganhando tempo de evolução técnica também. Que legal. E o grande lance que ele fala também, ó, meu, agora vai estudar isso aqui vai ser importante para a sua carreira, não só hoje, mas para o futuro. E vejo isso muito bom para mim, É um acelerador de carreira, realmente, né? com Sim, certeza. é isso. São coisas que você não aprende num curso, Não, né? Não. Assim, muito pessoal, muito feito para mim, né? No seu caso, para você, tem milhões de cursos, não, você vai estudar isso, vamos tirar a certificação aqui. Lógico, agora é comigo, né? Agora eu tenho que correr atrás, tenho que estudar. Sim. Mas só essa orientação do que estudar, como estudar, e ele muitas vezes é meu professor pessoal, né? É um ganho muito bom para mim, muito acelerador mesmo. Que legal, legal. Eu acho que um dos grandes diferenciais, assim, de todos os mentores da CDA, que a gente tá com o Samuel aqui hoje, que tem um conhecimento super vasto, mas eu vejo muito isso, eu acho que isso é um grande diferencial, são as metodologias. Né? Então, você conseguir usar ali metodologias para conseguir Ferramenta, direcionar, ferramentas. Samuel, se você quiser comentar um pouco, acho que esse caso que o Milton comentou aí do projeto que ele estava desenvolvendo, né? A Sim. diferença entre uma tarefa e uma Isso. atividade Esse ali. foi alguns meses aí atrás, né? Faz algumas semanas, né? A gente fez uma sessão e o Milton tá evoluindo bem, muito bem na empresa atual. Tá super feliz. E só que assim, imagina, é um mundo novo pro Milton, né? Chegando numa empresa, trabalhando com engenheiro de dados. Poxa, o que é o dia a dia? Quais são os ritos aqui de reuniões, etc, né? Como eu colaboro com as pessoas, como eu posso ser mais efetivo. Então, tá se adaptando, né? Do que ele tinha de experiência prévia, digamos, trabalhando como freelancer, né? Que é um trabalho um escopo mais técnico, que foi muito bacana a experiência dele. E trabalhando também como engenheiro mecânico no dia da empresa, a dinâmica muda, né? Você trabalha todo dia. Então, a gente foi entendendo as atividades que o meu está fazendo e às vezes não é trivial para quem está começando entender todos os tipos de variedades de tarefa. Não só para quem está começando, tá? Eu diria que, às vezes, no próprio time, num time grande, com muita gente experiente, eu já liderei diversas equipes, assim, de projetos grandes, de dados, engenharia de dados, arquitetura de dados, e o time misturava muito. Coisas básicas, assim, estamos avaliando opções, estamos definindo, decidindo, ou estamos implementando. Então, às vezes isso fica como se fosse um espectro ali cinza, a pessoa não sabe se é mais escuro ou mais claro, e começa a misturar as coisas. Eu falo, gente, se a gente está num ponto, né, estou falando da minha experiência de liderando times, se a gente está num ponto já de ter informações suficientes para tomar uma decisão, já avaliamos opções tecnicamente, etc. O time está confortável, dá para subir isso para cima, ninguém vai questionar a gente, etc. Que a gente não considerou A, B ou C. Então, estamos no ponto de tomar uma decisão. Então, é uma tarefa de definir. Nós vamos definir como vai ser feito agora, daqui para frente. Vamos documentar e dali para frente a gente leva para decidir, a pegar o aval das outras áreas ou executivos, enfim, e partir para a implementação. Porque se você vai para a implementação sem ter uma definição clara, pode gerar débito técnico.
E às vezes a decisão é gerar um débito técnico para depois implementar no futuro. Porém, esse débito técnico tem que ser mensurado, porque senão alguém vai achar que, poxa, ninguém avaliou esse retrabalho. E às vezes, se você quiser fazer completa aquela tarefa, pode levar mais tempo. Então, você quer fazer mais rápido, com débito técnico, mas tem que ser uma definição documentada e tal, e decidido. Mas às vezes o time não está maduro para chegar nessa definição. Às vezes o time tem que fazer a avaliação das opções. Porque pode ser que uma opção A vai gerar um débito técnico, pode ser que a opção B dê um pouquinho mais de esforço e não gere. Então, às vezes o time não para avaliar essas opções. Então, nós estamos na fase de avaliação. Então, às vezes, para uma equipe muito grande, eu falei, gente, toda vez que você vai criar uma tarefa lá no backlog, seja o Gira, com a ferramenta, escreve. Você vai, o verbo avaliar, você vai definir, você vai implementar, você vai agora documentar, você vai testar. Que às vezes o pessoal não escreve a história com um verbo. No fundo, você está fazendo uma ação ali. E eu falei com o Milton, no seu dia a dia, a mesma coisa. Você vai lá numa empresa, você tem que pensar, você está documentando ou você está avaliando a opção? Você está implementando ou você está testando? Isso confunde muito, né? Isso mudou totalmente o meu dia a dia, porque eu estava fazendo um trabalho que, na minha cabeça, na cabeça das pessoas, era um trabalho simples. Só que depois eu conversando com o Samuel, ele falou, não, isso aí não é simples, não. Isso aí é uma coisa até avançada. Isso aí está criando um padrão. Você está desenvolvendo um padrão para sua empresa e você vai ter que passar isso para as outras pessoas. Eu falei, nossa, que interessante, né? E quando eu levei isso para o meu dia a dia, expliquei isso para as pessoas do meu grupo, do meu time, a tarefa que eu estava fazendo, que era simples, na minha visão, na visão das pessoas, se tornou uma tarefa super importante. Então mudou toda a visão da equipe com a tarefa que eu estava fazendo. Eu estava tendo dificuldades com uma tarefa que na minha cabeça era simples, mas não era. Não era super sênior da tarefa. Não, isso é uma coisa sênior, você está desenvolvendo um padrão. Você vai ter que explicar para as outras pessoas como é que você chegou nesse resultado, vai ter que ensinar elas a fazer o que você está fazendo. Falei, nossa, uma coisa... E mudou totalmente a visão, né? Me deu até poder para negociar as próximas tarefas. Que legal. Então foi um acelerador mesmo, me ajudou muito nesse sentido aí e me ajuda até hoje, né? Exato. E é uma atitude simples, né? Porque quando você está fazendo uma tarefa, como as pessoas ali estão fazendo um monte de coisa certa, o pessoal não olha, às vezes, no detalhe que cada um está fazendo. Parece que, no caso do trabalho do Milton, era melhorar a documentação. E quando eu vi que o Milton está fazendo, na verdade, definir um padrão de como documentar e acelerar. E isso não é documentar. Isso é avaliar formas de você documentar mais rápido e depois definir que aquilo vai virar um padrão. Então, é uma tarefa complexa. Você não está lá no final da cadeia. Você está no início. Você envolve aí... Entende? Se você está documentando uma atividade que alguém fez, alguém fez essa query, documenta a query. Isso é uma coisa. Agora, você avaliar a forma de uma equipe ser mais ágil, documentando quaisquer queries, quaisquer códigos que apareçam, ou até outros códigos que de repente não foi a equipe que desenvolveu, isso é outra coisa muito mais complexa. Sim. Isso é uma avaliação, definição de um padrão para toda a equipe. Depois você pode ir para a implementação e um teste. Para todo mundo usar o mesmo padrão. Porque se você está definindo um padrão e ninguém vai usar, também não se aplica. Não se faz, não escala. Sim. Então, é incrível isso, tá? A gente fez com o Milton, parece que, poxa, é porque o Milton tá começando... Não, gente. Eu vi profissionais super experientes, super seniors, se misturar, assim, embananar nesse negócio. Assim, eu vou chamar de embananar porque realmente é embananar mesmo. O pessoal fica uma confusão. O pessoal, achei que você estava testando, não estou implementando. Gente, um time super sênior, 15 pessoas trabalhando, parece que cada um... Né, Torre de Babel, cada um falando uma coisa. Eu falo, não, gente, vamos lá. O que você está fazendo? Explica no verbo. Você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que assimilar. Cara, eu estou avaliando. Eu não estou documentando. Se a pessoa não souber exatamente o que está fazendo, não sabe para onde vai. E é incrível. Isso acontece muito. Não é pouco, não. E eu sempre busco orientar o time nesse sentido, né? Eu acho que no meu time em geral, lá no dia a dia, sim, mas ele já consegue guiar muito bem. Mas às vezes empresas que você vai, que tem um time misto, de repente tem uma empresa A, empresa B e tal, cada um trabalhando de jeito, o pessoal não está acostumado a como trabalhar, acontece isso. Ou equipes muito grandes, né? Cada um está fazendo uma parte, que é o caso da Namil, acaba que meio que tá todo mundo movendo uma peça ali e tá com, né? Todo mundo tá pensando que todo mundo sabe exatamente o que tem que fazer, tudo super claro mas no final do dia ninguém tem, às vezes, totalmente clareza do como aquela tarefa vai influenciar do outro e vice-versa. Então, se você define isso verbalmente, é chave.
Legal. Ah. Isso envolve o que, Samuel? Você acha um conceito de análise de decisão, uma formação de processo? É, eu acho que aplicar isso, na verdade, é algo que tem a ver com, acho que padrões, processos sim também, mas é principalmente conseguir é, tangibilizar a sua tarefa, a sua atividade. Uhum, Né? Porque às vezes as pessoas associam muito com o técnico, uhum, como se fosse um checklist, entendeu? sim. Isso acontece em vários aspectos. Por exemplo, precisamos ter um data lake, precisamos armazenar dados, precisamos processar, precisamos não sei o quê, precisamos qualidade de dados, precisamos, como se fosse isso um checklist. Precisamos qualidade de dados, precisamos documentar. Mas, ok, mas para ter qualidade de dados, você precisa avaliar quais são as métricas que você querer usar na qualidade de dados. A qualidade de dados não aparece simplesmente, rodei aqui, identifiquei X. Não, tem que ver. Você quer avaliar formas por exemplo, identificar dados faltantes, identificar consistência nos dados. Então, o que é necessário você avaliar? Isso é um passo número 1. Depois você definir a forma de fazer. Vou usar a ferramenta A, B, C, vou implementar. Depois você implementa. Legal. Geralmente as pessoas acabam dando um checklist e acabam focando muito na implementação, por exemplo. Ou implementar, testar e documentar. Parece que eu tenho 3 tarefas. Na verdade, tem várias outras. A gente, elenquei com o Milton lá, tinha umas 8 ou 10 tarefas, né? Tipo, categorias de tarefas. Que é uma área, um profissional pode ter no dia a dia trabalhando com dados, entendeu? Avaliar, definir, testar, implementar, documentar. Aí depois tem mover para produção, fazer deploy. Então, assim, tem outras, mas assim, se a pessoa consegue abrir esse aspecto de atividades e o time olhar para isso também, porque isso o Milton tem. Será que todo mundo no time dele também tem? Então, se isso virar um padrão de como definir as tarefas, ajuda muito, né? Pode ser que tanto padrão, tá? Tô falando aqui uma sugestão de uma abordagem, pode ser que a pessoa use outro nome, mas assim, Sim. eu tô dizendo que é o único, mas refletir sobre isso, né? Para mim, pelo que eu percebi, o papel do mentorado é pegar essa aula que o Samuel me deu naquele dia e trazer para o meu dia a dia, pensar como é que eu vou comunicar para pro time que está trabalhando comigo, o meu dia a dia, né? Então eu tive que fazer esse papel, pegar as informações, entender o que eu estava fazendo e trazer para o meu dia a dia, explicar para as pessoas de uma maneira que eles entendessem também o valor das informações que a gente estava Sim. levando ali no dia a dia. E eu acho que até, na minha percepção, você como júnior trouxe uma visão de liderança ali também, Sim, sim, foi o que o Samuel dentro falou. desse projeto, né? Olhando dessa forma, de uma Ele forma mais explicou que era uma estruturada. coisa na nossa cabeça, não só a minha do time, era uma coisa júnior. Ele falou, não, mas era uma coisa bem sênior, bem de padrão. E eu fiquei pensando, nossa, mas como é que eu vou explicar isso pro meu time, né? Meu time, o time que eu trabalho, e consegui explicar, desenvolver um padrão, nesse time, passar isso para outras pessoas para Que poder legal. passar esse conhecimento. Estamos fazendo um trabalho tão legal ali, tão difícil, Ficou tão um trabalho complexo, bacana ali. e levar isso para o time todo para a gente seguir aqui daquele jeito para frente, né? Então foi super importante para mim, para minha carreira, Muito me bom. ajudou bastante, assim. Muito bom, muito Legal. bom. Legal. O Milton consegue aplicar muito bem o que a gente faz. Acho que esse ponto dele adaptar pro dia a dia Eu achei isso. para não ficar tipo, às vezes o mentorado, isso aqui não se aplica para mim e descarta, né? Então, não, eu vou absorver e acho que o Milton conseguiu isso muito bem. Depois ele mandou uma mensagem, consegui aplicar, isso melhorou a Um dinâmica. feedback, Achei né? muito, muito legal Que mesmo. legal. Se adaptar ao Bacana nosso isso. dia a dia, porque o Samuel ele traz a experiência dele, Sim. mas e como é que eu vou aplicar? Como é que eu vou explicar para as pessoas do meu time? É um trabalho, a gente fala, né? A mentoria, ela não é bater um papo. Sem ser uma soberba, né, também, né? Sim. Chegando explicando uma melhoria para o time, né? Sim. Não querendo impor, né? Não, Não, eu escutei de uma pessoa super experiente, a gente vai aplicar, não. Trazer de uma maneira que as pessoas Sim. vejam valor naquilo também, da mesma maneira que eu vi.
E eu acho que essa é É uma habilidade importantíssima também. E aí é o soft skill. Soft skill, você conseguir Isso. comunicar algo técnico É, De um jeito pra simples. também não. Que as pessoas consigam para não passar entender uma ali. soberba, né? Que eu, como júnior, pelo menos tenho que ter soberba, né? É. Assim. E ter a aderência das pessoas. Sim, isso, com Pessoal certeza. comprar a ideia, né? É, isso é Comprar importante. ideia, exatamente. Senão, o pessoal Fala, não time, o compra que vocês ideia. acham? Não vai melhorar e tal? Poxa, porque isso aqui, tô tendo essa dificuldade aqui, mas olha só, isso aqui no fundo, é um padrão, não tô só documentando, né? Porque se eu fizer isso aqui ficar bem feito, que vocês estão pedindo, isso aqui vai virar um padrão pra todo mundo, não é isso? Foi. Realmente é verdade. Então, ou preciso de mais gente apoiando aqui, ou a gente precisa definir se a gente realmente quer construir um padrão mesmo, ou se a gente quer fazer uma documentação simples, só calibrar essa expectativa. Se for, né? Então, Foi muito legal, assim, porque na minha cabeça eu iria fazer aquilo ali, talvez ia até ficar morrer naquele ponto ali. Falou, não, isso aí eu vou ter que explicar para as outras pessoas, trazer esse padrão para vocês. E foi o que eu expliquei lá e o pessoal gostou bastante. Não, verdade, meu trabalho é super bacana. Nós temos que continuar desenvolvendo, né? Não podemos perder esse trabalho onde você chegou. E foi esse lance, foi trazer para minha realidade, explicar para as pessoas. E eles aceitarem também, né? Não adianta Que só legal. falar e eles Sim, não sim. abraçarem. Já é uma história que você vai poder contar aí. Né? Sim, sim, com certeza. Registrar aí nas suas... exato. no seu registro Vira mais um star lá, mais uma É, história. mais uma história aí de sucesso. Muito legal. E Milton, a gente tá já com um pouquinho mais de uma hora aí. Eu queria saber daqui pra frente, assim, o que você imagina pra você, quais são suas perspectivas, né? A gente já falou um pouco, mas acho que é legal ouvir de você que já está posicionado aí como engenheiro Sim. júnior. O que você imagina aí pra sua carreira hoje? Continuo desenvolvendo a parte técnica, né? Acho que a parte técnica hoje, para mim, é o meu foco principal, com a ajuda do Samuel, certificações. Continuar estudando, continuar desenvolvendo. Eu migrei de área, né? Então, o primeiro momento foi abrir a porta, né? Então, eu abri a porta, entrei na área, mas tem uma caminhada longa de desenvolvimento técnico, profissional, quero continuar estudando, buscar uma carreira internacional, quem sabe, mas com calma também. A gente tem que ter. Hoje vai passando o tempo, a gente vai tendo mais paciência na vida, tem que trilhar um caminho, né, consistente também. Não ficar pisando na areia, né? Uma carreira sólida também. Aprender. Então, eu estou aprendendo muita parte conceitual hoje para poder crescer e não sei onde eu posso chegar, né? Então, estou muito confiante também, estou muito feliz. Isso que é Muito bom. importante. Você comentou comigo, né, na nossa reunião prévia que você recebe vários contatos hoje, né, de recrutadores e é tentador, né, Isso é verdade. não aplicar, enfim, não mudar, né, e acho que tem muito a ver com essa consistência, né, Eu mando mensagem para Samuel, recebi um convite. Milton agradece o convite, tenha calma, a gente tem que guardar a ansiedade e construir uma carreira sólida, né? Não só. Não tô para brincar, não é minha carreira aqui para frente. com certeza. E eu quero daqui 20, 30 anos continuar falando de dados, né? Sim. Então, não estou aqui para brincadeira, não. Quero construir uma carreira sólida, continuar estudando, desenvolvendo. E não ficar pulando de empresa em empresa. A gente já conversou sobre isso. Foi um ponto que a gente, um checklist nosso, falou, não, vamos ter uma carreira sólida, ficar pulando de emprego, não. E, graças a Deus, estou numa empresa muito boa, estou muito feliz. E continuar crescendo, continuar estudando. Posso até ficar na empresa que eu estou também, não tem problema nenhum. Mas é que ter uma carreira sólida, aprender bastante conceito, né? Solidificar, criar uma base sólida para depois crescer aí Muito bom. sem limites, né? Muito legal. Eu acho que o Milton pegou isso muito bem. Acho que ele também teve uma carreira bastante sólida, né, na experiência anterior que ele teve como engenheiro mecânico. E isso ajuda, né? Porque a área de dados, como está bastante aquecida, acaba que o profissional acaba recebendo muita demanda, principalmente profissionais que estão no início de carreira. É difícil, às vezes, você fazer transição para o júnior. Mas depois que uma vez você entrou, pegou uma experiência, começa a vir. No pleno, então, é o que mais vem, porque é um profissional, o pleno é o mais difícil de achar, porque é um profissional que já tem uma experiência e já começa a realmente ganhar mais. Às vezes a empresa está buscando pleno para também não ter um custo tão alto como um sênior, e às vezes precisa de uma equipe mais balanceada, que já tem um sênior lá, e o pleno, ele tem um período aí de mais ou menos uns 2 anos, 2 anos e meio, 3, às vezes um pouco mais, 4, 5, mas geralmente varia aí de 2, 3 anos, geralmente, na distribuição normal, acaba virando já um sênior. Então,
Aí depois é difícil voltar, né? Às vezes vai avançando. E o júnior tem que ter essa paciência para que essa experiência inicial seja sólida também. Uhum. E a gente tem forçado bastante com o Milton. Não, Milton, Legal. foco no avanço, aprendizado. Acho que a Mil é uma empresa que está trabalhando super bacana aí que ele comenta, né? E aí, estruturar, deixar um passo bem sólido para depois ele avançar. E, por outro lado, vai avançando na parte técnica, tira as certificações, né? No caso, ele está buscando agora a certificação do Spark Developer, né? Já fizemos várias sessões ali, está se preparando agora para Fase final fase agora. final aí para os Perfeito. simulados e tal. Certificação. E também a gente também faz sessões que o mentorado também apresenta pra gente. Então ele também vai elaborar Isso é conteúdo para muito legal. apresentar. Isso é Que é o muito inverso, legal. né? Não é só o Sim. mentorado passando, mas é o mentor passando, mas o mentorado também apresentando no ambiente seguro ali, conceitos, e a gente dando feedback. Fizemos isso com outros mentorados, também funciona super bem, né? Muito bom. E a pessoa também acaba treinando também a parte de apresentação também, né? Sim, isso que Então, isso, eu acho muito legal. Essas sessões que então, o mentorado apresenta, eu sim, acho que é um ganho enorme, assim, exato, pra pessoa ali, exato. em termos profissionais, pessoais também. É. Muito bom, muito bom. O que a gente busca orientar para o pessoal que está na carreira tenha paciência no sentido positivo, né? De criar a carreira sólida, dar os passos sólidos, porque as oportunidades vão vir. As empresas não vão parar de usar dados, Uhum. só vai aumentar, na verdade. Sim, Não vão parar de usar inteligência artificial. Então, assim, a tendência é continuar a demanda, continuar crescendo, né? Ainda mais o profissional consegue ter também habilidade de falar inglês. Então, o aspecto de oportunidades abre mais ainda. Então, assim, sim, a- fundamental. vai com calma que vai dar certo. E É. continua estudando, né, É o Vassando? que eu ia falar também, que não é só entrar na área, né? Tem que continuar estudando, tem que continuar Isso. se desenvolvendo, Exatamente. continuar empenhado, né? Eu sempre gostei bastante de estudar, de aprender coisas novas, e a área de tecnologia é muito legal por causa disso, né? Você tem muita coisa para estudar, e quanto mais você estudar, mais você tem oportunidades, né? Mais coisas você pode fazer. Então, isso que me agrada muito nessa área, né? Que Poder legal. crescer, poder estudar, e que depende de mim, né? Depende de mim, da minha força Verdade. de vontade. Quanto Isso. mais eu me aplicar, Uhum. mais eu vou aprender e mais oportunidades eu vou ter. E tem coisas que estão surgindo ainda, né? A gente nem. Mas o que a gente tem feito é criar a base sólida, né? O Spark Developer hoje para mim é muito importante, tenho aprendido bastante. Uhum. Às vezes eu quero estudar para poder aplicar e quanto mais eu estudo, mais me ajuda no dia a dia. Isso é É muito isso. É isso legal aí. também. É Isso é. Eu falo, nossa, aqui vai me ajudar. Estou estudando, vejo uma coisa, me aplico na prática. Então tem que estudar mais, né? Então Que legal. isso é muito bom, assim. E orientação do que estudar, né? Isso que é muito legal também. Sim. As pessoas às vezes ficam um pouco perdidas, assim, né? Sobre o que estudar, né? Tem tantas opções aí, tantos cursos, tantas tecnologias novas que a gente vê no mercado, né? Abre aqui o Instagram, o LinkedIn, Plataformas uma diversas, né? chuva de opções, né? Um grande também escolhi uma plataforma e me desenvolver nessa plataforma para poder criar essa base, para depois partir para as outras, né? Porque se eu estudar uma, depois estudar outra e mistura com outra, isso aí fica um pouco Não tem perdido. consistência, né? Isso, Então, acho que a mentoria também tem esse papel, né? De construir essa escada de conhecimento. E perfeito. o mentor te puxar para a realidade. Falar, não, o seu foco é esse daqui, ó. Consistência, né? E perfeito, isso aí Você mesmo. comentou, né, que você estava estudando ali, fazendo algumas coisas no dia a dia que não estavam fazendo sentido para o seu desenvolvimento. Você já conversa ali com o seu mentor vai falar, olha, esse aqui Tanto que quando não eu tá entrei na bacana. mentoria, mais uma certificação não ia me ajudar mais, né? O que me ajudaram a acertar o storytelling, me preparar para a entrevista. Isso foi muito fundamental. Eu poderia tirar 10 certificações, mas naquele momento não era importante para mim. Sim. Agora sim. A certificação certa na hora certa, né? Também isso aí. isso aí faz toda a Sim. diferença. Sim. É isso mesmo. Que ele já tinha esse repertório inicial, né? Então, às vezes o pessoal vai muito como receita de bolo, né? Isso aqui funcionou pra mim, assim. Obviamente a gente tem padrões de metas, né? Que a gente sugere. Não tem demonstração, começa pela básica e tal. Mas, dependendo do time e do que o profissional precisa avançar, a gente vai já no outro caminho. Sim. Eu acho muito bacana, Milton. Acho que tá dando um caminho super legal aí. É um prazer continuar Muito mentorando o bom. Milton e certeza que eu vi outros mentores, enfim, e vai ter uma carreira aí muito sólida aí pra frente. Com certeza, de muito sucesso. Muito estruturada aí. Nossa, Vou me ajudou correndo bem, muito. se Deus quiser. Eu agradeço muito a CDA, o Samuel, a Carol, que tem papel fundamental na minha carreira. Eu estou aqui hoje, né, por que vocês, legal. na Mil também. Foram vocês que me ajudaram muito, né?
Não foi pouco, não, foi muito. Então, pô, sou muito grato mesmo, tenho só a Bacana. agradecer. Que bom, Milton. Tô A só gente que começando, né? agradece. Só Com começando, certeza, isso só aí. começando. É o que você falou, né? Você abriu uma porta. A Agora escada. tem um Aí. mundo de possibilidades aí Verdade. para você. E Bom, Milton, a gente está encaminhando aí para o final do nosso podcast de hoje. Eu queria que você deixasse um recado para quem está começando, para quem quer fazer essa transição de carreira, assim como você fez. Quais são as dicas aí que você daria, o direcionamento que você daria? Como o Samuel falou, né? Ele podia, um dia, quem sabe, né, virar um mentor, né, pode, até, com certeza. e ajudar nossos mentorados também a extraírem o melhor aí da mentoria. Que eu acho que você tem feito isso muito bem. Poxa, muito legal. Primeiro, agradecer vocês pela oportunidade novamente, pela oportunidade de estar aqui, as portas que vocês me ajudaram a abrir. Estou muito feliz hoje. Acho que quem está na dúvida, vale a pena. Eu acredito em tecnologia, principalmente, né? Quem puder vir para a tecnologia, eu acho que quanto antes, melhor, porque a tecnologia vai continuar crescendo, vai desenvolver e vale a pena, mas vai ter que estudar bastante, vai ter que trabalhar bastante. Não é simples, não é fácil, mas dá, entendeu? Dá. Eu, com 43 anos hoje, consegui. Estou muito feliz e quero continuar trilhando esse caminho e dá, com certeza. Ouvi muitas pessoas, nossa, mas pela idade, tem certeza. Mas no momento, eu não sei, eu não fechei o olho para esse tipo de coisa e falei, não, eu vou Sim. acreditar e vou. E estou muito feliz, acho que isso que é o importante, né? É isso Que aí. legal, Muito Milton. contente mesmo. Bacana. Muito bom. Parabéns pela sua trajetória. Parabéns mesmo. Parabéns pela sua coragem também, já de fazer essa mudança, que a gente sabe que não é fácil. Uhum. E parabéns aí pela sua dedicação, seu talento também, porque isso é fundamental. A gente ajuda aqui, mas se a pessoa não Sim. se dedica, né? Uhum. Não realmente não acredita no propósito e não faz por ela, né? A gente fala, né, que a pessoa tem que ser protagonista. Sim. E você tá sendo protagonista. É igual você Então, contratar um personal e nem ir pra academia, né? O personal ele vai te exatamente. dar todas as dicas, mas quem tem que treinar é você, né? Quem tem que Exatamente. fazer a dieta é você. Eu falo, né? Eu contratei o personal e ele me ligou, você tem que vir também. Eu falei, poxa, mas achei um pouco isso. É muito essa Exatamente, realidade. Você vai ter que ir lá, você vai ter que. No dia a dia é comigo mesmo, né? Mas quando eu tô na dúvida, eu ligo pro Samuel, mando uma mensagem É ali. isso aí. Eu até tenho que me cobrar do mais para mandar mais mensagem para ele, Pode para estar mandar. mais próximo mesmo, né? Sim, Porque com ele tá certeza. sempre aberto para mim, é uma coisa minha Tá. mesmo, não quero incomodar aquela coisa. Aham. Mas não, poxa, vou mandar uma mensagem para ele explicar, porque ele tá sempre aberto para mim, sempre me atendeu de prontidão. Sim. Então é muito bom. Eu acho que vale a pena sim. E tem maneiras de você ganhar tempo, né? Que é a mentoria, que ganhar você vai ganhar tempo. tempo, quem puder, quem tiver a oportunidade de fazer a mentoria, assim, todas as pessoas que vêm me perguntar, eu já falo, a mentoria vai fazer total diferença, vai te orientar, vai te organizar Que legal. e vai trazer resultado, né? Que eu acho importante, né, pra gente, né? Porque Sim. questão financeira é muito importante, a questão Com de certeza. confiança, isso aí são vários fatores, né? E que a gente quer crescer, quer trabalhar, quer mostrar o nosso valor, né? No meu caso, eu ainda via que eu tinha ainda tenho muita coisa para contribuir para a sociedade, né? E a tecnologia, juntando com a mecânica também, então isso vai trazer muito coisas boas para mim e para a sociedade também, né? Que legal, que legal. Muito bom ouvir isso, né? Esse é o nosso propósito. Então, a gente fica muito feliz aqui, muito honrado também de receber você aqui hoje, Milton. Muito obrigada, viu? Muito obrigado também. Samuel, Obrigado, Carol. Obrigado a toda a equipe da CDA pelo apoio, o pessoal da Impulso também aqui. E parabenizar de novo o Milton pela evolução na carreira, pela coragem, pelo foco que está tendo, né, no avanço da mentoria, por usar a mentoria da melhor forma também. Acho que essas provocações que ele traz, tudo é muito, muito bacana. Acaba ficando uma sessão prazerosa no sentido de, poxa, o profissional tá exigindo, tá sugando o que você tem de melhor, né? Isso é legal, né? Tá conseguindo extrair valor da experiência e criar esses atalhos e acelerar, né? O acelerar no sentido positivo, porque numa transição de carreira, no avanço da carreira, a gente acaba batendo muito a cabeça. Então, dá para você aprender assim também, dá por conta e tal. Mas o que a mentoria pode fazer é você conseguir usar aquilo para acelerar. Quer dizer que você tem que seguir ou pegar literalmente aquele ponto que o mentor falou? Não necessariamente. Você vai adaptar para o seu dia a dia, extrair o melhor daquilo que adapta para a sua realidade. Esse é o trabalho. Então,
fazer essas perguntas, provocações, é super válido. E também ter a humildade de ouvir, né? Escutar e aplicar. Acho que isso também Isso. é uma parte chave, porque o mentor pode falar e o mentorado não tem a humildade de ouvir e isso também. aplicar. Porque Uhum. o mentor tem essa humildade de aplicar, isso vai levar ele muito longe, porque acho que Com tanto, certeza. não só a mentoria em si, mas da empresa no dia a dia, ele também aprende com outros profissionais lá, com certeza, e vai ter outros profissionais de referência lá, nas empresas, na empresa atual que ele está, enfim, e avançando, mas esse ponto é chave, né? A habilidade de aplicar no dia a dia os pontos, ou estudar, enfim, também dedicar a mentoria, porque a mentoria vai de acordo com o seu ritmo, né? Então, pegando com analogia um personal, né? É mais parecido com o personal do que uma academia que você vai pagar lá e vai fazer. Personal, você vai ter uma orientação personalizada, né? De personal trainer, né? Você vai no médico, ele vai pedir exames. A gente aqui pede um mapeamento. Isso Então, mesmo. para ver, poxa, como é que tá aí e Como é tal. que você tá? Vamos dar um receituário ABC, pedir mais exames, ou agora fazer o tratamento ABC. Então, a gente aqui faz um papel um pouco de, digamos, analogia com o mercado, né? Como um médico, né? Na hora que pede um diagnóstico, um personal na hora de orientar, tá bem próximo da pessoa, e até um psicólogo na parte Sim. soft skills. Obviamente, no limite ali da palavra, né? Obviamente, a gente não é psicólogo Não. nem um Sim. pouco no sentido do profissional, né? É muito, muito aquém, obviamente, do que é um psicólogo de fato, né? Mas a gente acaba tendo um amparo no sentido de deixar o profissional psicologicamente confortável, de compartilhar coisas do dia a dia com ele, que às vezes da empresa não tem tanto receio de colocar, e ajudá-lo a compartilhar de repente da empresa de uma forma A, B ou C. Então isso melhora acho que também a parte psicológica do profissional também. Sim, com É, certeza. Isso. tanto Traz para se sentir mais confiança. confiante numa vaga, quanto numa parte de construção da Sim. vaga, quanto dentro da empresa. Isso é muito legal mesmo, É. Samuel. Eu queria comentar agora rapidinho, que às vezes a gente tem situações do dia a dia que a gente vai conversar com o nosso pessoal da família, as pessoas não entendem o que a gente Não está entende, passando no não dia a dia. É muito entende. legal você ser uma pessoa É. que sabe que você vai entender o que está passando no seu dia a dia ali e pode ter uma conversa bacana ali, entender, te orientar. E muito bacana isso, porque você quer ter alguém para contar uma história, a pessoa entender, né? Mas as pessoas do Sim. dia a dia não entendem, não conseguem Sem ajudar ali. julgamentos, né? E sem julgamentos, assim, né? Isso. Isso é muito legal. Isso. É porque é difícil entender tanta parte técnica da É. atividade em si. Só a pessoa entender a atividade já vai levar um tempão de conversa. É, Então, exato. a gente consegue entender e adaptar para a realidade e se colocar no sapato do mentorado na situação. Sim, Essa com empatia é certeza. importante também. Com Né? certeza. E acho que todos os mentores aqui têm empatia pelo mentorado. Tem. Acho que isso é a diferença, Tem, tá, também, né? com certeza. A empatia no sentido de colocar-se no lugar, poxa, eu já passei no momento que eu estava no começo da carreira, eu sei como é, né? Exatamente. A transição, poxa, esse frio na barriga, ou está mais avançado, como é que ele se prepara mais? Porque a barra sobe, né? Uhum. Então, todo mundo vai ter um frio na barriga sentindo, poxa, será que eu sou capaz disso? Todo mundo. Pode ser o Sim. mais básico até um super sênior. Em alguma situação de carreira vai sentir isso. Com E certeza. acho que a mentoria é isso. Você conseguir pessoas que de repente passaram já por aquela situação ou similar e conseguem te apoiar, te alavancar. Com certeza. E a gente também tem a tem nossa essa empatia. comunidade, né? A nossa comunidade de mentores mentorados, a última vez na nossa sessão de networking, que a gente reúne ali os mentorados, os mentores, para conversar mesmo ali sobre os desafios do dia a dia, compartilhar a experiência. Então, acho que nas duas últimas que você participou, Milton, você conseguiu contribuir bastante também. Foi muito interessante essa sessão de network, né? Onde eu comecei a contar um pouquinho da minha história, as pessoas, os outros mentorados, começaram, nossa, como é que foi essa história? E começaram a ter interesse muito grande na minha história. E foi muito bom contribuir, inspirar as pessoas, poder ajudar um pouquinho. Poxa, mas e agora? Como é que você conseguiu falar? Como é que está sendo lá no trabalho? Exato. Como é que está sendo no dia a dia? E eu conto na minha história. E o pessoal super aproveitando aquele momento. Se interessou bastante. Bem legal mesmo. Realmente. Poder contribuir. Como a gente falou aqui, é uma história realmente inspiradora, assim, né? Muitas pessoas querem trilhar esse caminho, né? Sim, Às vezes não sabem como, né? Como começar, como foi. Isso. Tem essa falta de confiança. Então, acho que você trazendo isso, com certeza contribuirá muito aí para muitos profissionais que querem trilhar o mesmo caminho, Milton. Perfeito, bacana. Bom, pessoal, muito obrigada novamente pela presença de vocês. Fiquei muito feliz em conhecê-la pessoalmente. Milton, foi muito legal. Obrigada por compartilhar sua história. Obrigada, Samuel, também pelas suas contribuições.
E se você também quer transformar a sua carreira, migrar para a era de dados, acesse as nossas redes sociais, nosso site, saiba mais como funciona a mentoria profissional da SCDA em dados e inteligência artificial. E quem sabe um dia você aqui também contando a sua história de sucesso. Um abraço e até a próxima!